Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos internautas. É uma alegria imensa estar aqui nesta noite para refletirmos juntos, né? Lembrando que esta semana é uma semana muito especial, né? A semana que nós comemoramos 11 anos dessa casa abençoada, né? Essa casa de amor e caridade, né? Então, estamos aí numa semana de festa. E fui convidada, né, a refletir com todos e aprender também, porque todas as vezes que me é passado um tema, né, como eu aprendo com este tema, né, como eu aprendo com as buscas e também, né, como eu aprendo com a sutileza das orientações dos nossos amigos espirituais que já se fazem presente conosco nesta noite. Então, vamos lá, né? É um tema, né, do livro Vinha de Luz, um livro escrito, né, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, né, pela energia, né, do irmão Emmanuel, né? Então, é um livro maravilhoso, né? Este livro, Vinha de Luz, ele traz tantos ensinamentos em todas as mensagens. São mensagens curtas, mas de uma profundeza enorme. Mas, às vezes, essas mensagens, elas precisam ser decifradas, né? Nós temos que ir ali, parágrafo por parágrafo, e eu vou fazer a leitura e depois vamos refletir sobre cada parágrafo, ela no geral, juntos. Então, vamos lá. Aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É neste quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Társio aludia, quer dizer, falava ao escândalo
que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegado ao planeta. E os judeus e gregos atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. É uma lição que traz para nós oportunidades de refletirmos em cada parágrafo, em cada frase, né? E para começar, né, Emmanuel nos conduz a 3 pontos muito importantes nesta mensagem, que é a perseverança, a honestidade intelectual e o compromisso com o que falamos e com o nosso trabalho. Emmanuel, ele no início, ele utiliza aqui, né, uma passagem de Paulo, né, que Paulo diz aos Coríntios: mas nós pregamos o Cristo crucificado, e isso é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Naquela época, é sabido que Paulo de Tarso era um chamado de apóstolo dos gentios, né? Porque ele não era judeu. Ele pregava em todos os lugares, né? Eu acredito que a maioria de nós sabe da história de Paulo, né? Paulo de Tarso foi, né, ele se converteu, né? Ele era um perseguidor de Jesus, da doutrina de Jesus. E ao ter uma experiência, né, no deserto, onde uma luz imensa cegou, né, e Jesus perguntava: Paulo, por que me persegues? E só ele ouviu, e naquele momento ele se converteu e passou a ser um apóstolo de Jesus, a levar a doutrina de Jesus, né? Então Paulo, ele tem propriedade para falar, né? Porque ele esteve lá, ele esteve entre os judeus, né? E os judeus, eles achavam, né, que essa nova doutrina do Cristo era um escândalo, né? Era um escândalo, era um absurdo. Para os judeus era um escândalo e para os gregos era uma pura loucura, né? 2 povos que encaravam o cristianismo como escândalo e loucura. Seguidor de uma pessoa, seguidor de um homem, né? Cristãos são aqueles, todos nós, seguidores do Cristo. Dessa forma, Emmanuel vai nos explicar o que aconteceu com Paulo, fazendo um paralelo com o que acontece hoje na atualidade,
na vida moderna. Então, o que aconteceu com Paulo, que ele teve que passar por isso, de que achar que ele estava louco de propagar o cristianismo. Achava que era loucura e outros achavam que era escândalo. Mas Paulo fez. E aí, Emmanuel vem neste texto maravilhoso, nos dizer que na vida moderna, com sua realidade brilhante, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar, não era isso que Paulo de Tarso fazia? Paulo pregava, e que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus. Mas é revelar a grandeza dos princípios de Jesus na nossa vida, nas nossas ações. Porque é muito fácil eu dizer para vocês, faça isso, mas eu não faço. Então, Paulo dizia isso. Vamos pregar os princípios de Jesus. Mas vamos pregar os princípios de Jesus nas nossas ações diárias. Isso é importante que fique na mente de cada um de nós nessa noite. Então, aqui no primeiro parágrafo, a gente percebe que a vida moderna, nesse contraponto aí, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é sentir a palavra, é falar, é conversar com o outro, é revelar as grandezas dos ensinamentos do Cristo nas nossas ações diárias. Que fique bem claro isso. Porque se eu falar aqui com vocês e chegar ali na rua e agir de outra forma e maltratar os irmãos, animais, Vi o Ricardo hoje falando da cachorrinha, amor da vida dele. Maltratar o outro, maltratar os animais, eu estou sendo ridículo, estou negando os princípios do Mestre Jesus. Então, ele nos revela que pregar estes ensinamentos é quando nós nos relacionamos com as pessoas. Não adianta eu simplesmente chegar aqui na casa, abraçar um, abraçar o outro, falar ei com um, falar ei com o outro. E eles vão falar, nossa, que gracinha da Maria Cristina. Mas quando eu chego na minha casa, eu respondo com rispidez, eu trato aquelas pessoas que estão ali para me ajudar nas tarefas do dia a dia, eu trato com rispidez. O que adianta isso? Vocês podem não estar vendo, mas nós não podemos esquecer que sobre nós tem o olho divino de Deus. Então, vamos seguindo. A gente já sabe que quando nós nos relacionamos bem, quando nós tratamos o outro bem, e seja o outro qualquer um, não é porque ele é meu amigo, não é porque ela é minha irmã, não é porque... Não, é tratar bem o outro. Porque nós estamos aqui
para evoluirmos, para melhorarmos. E não vamos conseguir melhorar, não vamos conseguir evoluir se nós não revelarmos a grandeza dos princípios de Jesus na nossa vida diária. Com certeza, nós precisamos estar atentos, porque são sutilezas que nos fazem sair do nosso caminho. Aquelas pequenas manchazinhas que a gente acha, nossa, fiz isso, mas, graças a Deus, foi só eu que vi. Ou ledo engano de cada um de nós. Então, revelamos o Cristo quando conversamos com outro, quando agimos com outro, com a intenção firme de sermos discípulos de Jesus. Precisamos sempre estar atentos. Porque podemos sim, uma vez ou outra, porque ninguém é perfeito, se estamos aqui reencarnados neste tempo, é uma oportunidade maravilhosa que temos recebido de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, para evoluirmos. E se não paramos para analisar as nossas atitudes, como que vai se processar esta evolução na nossa vida? Na segunda parte, quando ele diz aqui, ele fala ao homem que se internou, ele está dizendo das pessoas que fazem majestosos discursos. Tem pessoas que são excelentes palestrantes, mas eu estou trazendo aqui, quando ele coloca no geral, mas eu estou trazendo aqui para a parte religiosa. Eu poderia aqui fazer várias, caminhar por vários setores, porque nós temos aí grandes oportunidades de relatar quem são os grandes palestrantes, políticos e tudo mais. Mas eu estou trazendo aqui, como Emmanuel nos convida, fazer essa reflexão na nossa parte da nossa religiosidade. Então, se essa pessoa que fez e faz, palestras maravilhosas, se essa pessoa, se ela não pegou o essencial, a essência divina dos ensinamentos do Cristo, ela se expõe, sim, ao ridículo. Ele diz também que o discurso, sem aplicar os ensinamentos de Jesus, nega a Jesus e não terá base para que se fale do cristianismo, do Cristo redivivo, o Cristo que vive aqui entre nós. Porque, olha, o que aconteceu com Paulo há 2000 anos atrás, e Paulo, nós estamos aqui, nós somos seguidores do Cristo. Quem são os cristãos? Aqueles que seguem Jesus Cristo. E Emmanuel nos quer mostrar principalmente isso no nosso campo religioso. Que quantos orientadores estão aí, a palestrar,
constrói majestosos palácios, né, muito maiores até do que este ambiente que nós temos. E aí? Esses palácios, eles são, muitas das vezes, não vou aqui generalizar, mas muitas das vezes eles são ali construídos com uma base egoísta, né? Porque nós encontramos muitos orientadores, né, que às vezes de orientador não tem nada, acabam desorientando as pessoas, né? E atraem, né? Tem gente que tem uma facilidade no falar, né? uma facilidade em trazer o público, né? Haja vista, a gente vê aí muitos, né, palestras com muita gente. Eles usam do magnetismo pessoal que eles têm para trazer esta massa. Usam também psicólogos. Eu quero entender que quando ele coloca lá que psicólogos, ele coloca que psicólogos ajudam, né? Ele fala aqui, né? Vou buscar aqui, quando ele fala dos psicólogos. Onde que está? Vamos buscar aqui o que ele fala dos psicólogos, né? Porque é importante para nós, quando ele trata, né, para que fique bem claro o que são estes psicólogos. Porque quando eu li, eu falei, mas psicólogo? E aí eu fui entender, né, que psicólogo naquela época, ele trouxe este nome para dizer, né, que o psicólogo é aquele que adentra a mente das pessoas, né? Então ele quis mostrar que existem muitos orientadores, psicólogos, entre aspas eu coloco esse psicólogo aí, né, que conseguem adentrar as mentes das pessoas e trazer essa quantidade de gente, né, as grandes massas, né? E Emmanuel ainda coloca que no tempo de agora é a mesma coisa, né? É a mesma coisa do tempo de outrora, né? Nós ainda encontramos aqueles que negam os princípios de Jesus, né? Que negam, né, que saem por aí espalhando os negocistas, né, de negação, né? São desonestos. E nos intelectuais vaidosos, nós temos ainda, parem para pensar, infelizmente, temos um grupo, né, de orientadores, de pessoas que têm o dom da fala, têm o dom da palavra, mas usam para manipular as mentes de nossos irmãos. E não estou falando aqui de religião A, B, C, não estou falando disso. Estou falando de pessoas. Não importa aonde essas pessoas estão. Infelizmente, elas ainda trazem, né, muita desorientação para os nossos irmãos, né? Quem deveria ser
seguidores do Mestre, quem deveria ser orientadores, quem deveria estar levando as verdades, os princípios do Mestre, né? E não estão. E ele ainda diz o seguinte, que ele leva sim, aparece sim, no meio de tanta gente, dificuldades, sarcasmos, conflitos. Quantos conflitos ainda temos? Quantos conflitos? E quantos de nós necessitamos de orientadores fiéis, né? De discípulos do Cristo que leve a palavra carinhosa, amorosa para os nossos irmãos. E mesmo, né? E Paulo diz que o aprendiz do Mestre, ele se mantém firme e sem se atemorizar. Paulo é exemplo, Paulo de Tarso é exemplo, se manteve firme, foi caluniado, né? Passou por todos os tipos de perseguição, né? Porque Paulo, quando ele se rendeu ao cristianismo, ele foi brutalmente perseguido. Mas precisamos, né? E mesmo que quando esta fé ainda é muito comercializada, né? Nós temos, né, fé comercializada, né? Nós encontramos aí a força, né, de vencermos esta instrução que é envenenada, que não nos faz conduzir, que não nos faz nos elevarmos, que não nos dá a condição de um bem viver, né? E ele diz que nós precisamos seguir firme, seguir os ensinamentos do Mestre, e vamos continuar, porque quando aparecem estes orientadores fiéis, né, exemplificando, educando, como era o Mestre Jesus e como os ensinamentos, como são os ensinamentos deste Mestre libertador, né? E eu quero finalizar, né, este breve estudo, né? Passa tão rápido, né? A gente senta e passa muito rápido, né? Mas eu quero finalizar este estudo com a questão 983 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? E eu quero que vocês levem com vocês esta reflexão, essa resposta que os espíritos deu para Kardec, né? Porque nós precisamos buscar as virtudes no nosso ser. Porque quando a gente busca, nós nos lava e podemos replicar. Que cada um de nós, nesta noite, né, que os internautas que nos assistem também neste momento, né, possa desenvolver o melhor de nós para que sejamos discípulos de Jesus, para que possamos, né, revelar os princípios do Mestre Jesus.
E os espíritos respondem para Kardec: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício de interesse pessoal para o bem do próximo, sem ocultar intenção. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Olha que resposta maravilhosa que os espíritos deram para Kardec e que eu achei, quando eu fui estudar, eu achei que fazia uma ligação muito, muito bacana para o nosso estudo de hoje, porque nós precisamos resistir, ao arrastamento que nos leva às nossas más tendências, e não deixarmos de trazer para nós uma das maiores virtudes, que é a caridade. A caridade conosco mesmo e a caridade com o próximo. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos faça sempre conhecedor das suas palavras, dos seus ensinamentos. Muita paz e muita luz para todos.